Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, ou vosso Podcast Política. E, pois é, cá estamos nós de novo no carro. Portanto, muito obrigado pelo feedback de ontem, em que houve realmente aqui uma perda de qualidade do som, e no Spotify e Apple Podcasts consegui fazer uma submissão do novo fecheiro do áudio. Portanto, o mesmo episódio, mas editar o som. No YouTube tal não é possível, mas muito obrigado na mesma às mensagens que foram deixadas e que falaram justamente também da rapidez de saída deste episódio. Enfim, nem sempre é fácil, confesso-vos, ter vontade para gravar, ter a oportunidade de gravar, ter condições de gravar. E o episódio de hoje é justamente esse pedido de desculpas em relação a vocês, porque, lá está, era a questão dos debates e, portanto, se calhar a única questão que vamos ter agora, os únicos episódios que vamos ter será deste frente a frente e, posteriormente, o debate de todos contra todos. Portanto, não estou a antever fazer de outra maneira. Os debates têm sido muito maus, sem qualidade, em que já sabemos as estratégias todas uns dos outros. Quem tem estado a marcar pontos e a ser, vamos dizer, a novidade, o acarinhado pelos comentadores, tem sido Paulo Raimundo, que fez uma melhoria substancial em relação àquilo que foram os outros debates. Portanto, isso aí é preciso também o dizer. A questão é a lenga-lenga sempre a mesma. Portanto, o figurino pode ter mudado, mas já sabemos por parte do PCP o que é que contamos e como é que são as coisas. Tem havido, obviamente, coisas interessantes a serem ditas de uma maneira geral. No caso do PCP e do Bloco de Esquerda, a questão da guerra tem sido bem trabalhada, em que nos fazemos a pergunta de porquê é que estamos a gastar tanto dinheiro. Nós, enquanto União Europeia, estamos todos a gastar dinheiro em conflito e depois pedimos mais armamento, maior orçamento de guerra e tudo mais, quando vemos a Europa a exportar justamente as suas armas. Portanto, a França tem estado a vender como nunca no que toca a armamento. E, portanto, realmente há aqui um choque daquilo que é narrativa com aquilo que depois é a realidade. O problema está no facto de o Bloco de Esquerda e o PCP não fazerem de exata maneira este transbordo para aquilo que depois também é a questão das emergências climáticas que se vão amontoando tempo após tempo. Portanto, já não é disto, é do outro, já não é disto também, passou a ser outra questão. E aquilo que eu vou notando em comentários, em conversas com pessoas, naquilo que é também no espaço público, as pessoas estão cansadas também da narrativa climática. Sobretudo porque quando fazemos uma retrospectiva com outras décadas, olhamos e vemos que também noutras décadas o mundo ia acabar e que a solução era sempre a mesma: impostos. Portanto, não conseguimos acabar com a fome no mundo. A ONU, toda a gente ainda se deve recordar daquele choque de frente da ONU com o Elon Musk, em que Musk dizia: digam qual é que é a conta e eu passo um cheque referente a esse valor que dizem que seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Mas a questão é que eu vou querer, obviamente, auditar esses números, perceber de onde é que vêm esses números e tudo mais. Rapidamente, a vontade da ONU de cobrar de Elon Musk desapareceu. Portanto, acho que isto também revela muita coisa e deixa-nos a pensar em relação a muita coisa. Fala-vos alguém que já teve responsabilidades numa associação linguística,
em que já quis, inclusive, fazer um projeto alicerçado nessa associação linguística de caráter mundial, não é uma associação do bairro, de querer fazer campanhas em África, e como eu costumo dizer, eu quando gosto de fazer uma coisa que suprima logo várias necessidades, e seria um projeto em África interessantíssimo, porque iríamos ali colmatar várias lacunas, inclusive arranjar ali, muito provavelmente, paz para muitas regiões que ali não conseguem ter paz, porque sabemos que as fronteiras são feitas a regra e esquadro, e portanto temos tribos que estão separadas, temos várias questões identitárias que levantam problemas. Portanto, as coisas são assim. Tive várias reuniões em Zurique, tudo com voos pagos por uma instituição da ONU, e depois não era possível. Mas enfim, é o que é a tristeza. Portanto, na altura também o meu encanto que eu tinha para com a ONU e para as instituições da ONU também desvaneceram-se muito rapidamente. Feito este parênteses, acho que esta questão da guerra e da narrativa é algo que é importante ser trazida para os debates. Aquilo que tem estado a penalizar muito o Bloco de Esquerda tem sido o radicalismo em relação às rendas. E aqui é interessante vermos o seguinte: se vocês olharem para os programas todos da esquerda, todos eles falam da questão das rendas acessíveis. Bem, é sempre do ponto de vista da renda. O que para mim é muito estranho, porque olhamos para aquilo que é a realidade de hoje em dia, e é fácil de perceber que temos muitos empréstimos ao banco que são inferiores, o valor é inferior a uma renda. E portanto fico muito a pensar, eu não consigo compreender esta mentalidade portuguesa de ter casa alugada, casa arrendada, em vez de fazer planos para comprar uma casa. E quando eu digo isto, eu compreendo que o dinheiro de entrada seja difícil. A mim também ninguém me deu, tive que eu trabalhar para ele, e verão passado comprei a minha casa. E portanto, aquilo que para mim faz-me confusão é como é que as pessoas não são capazes de ter rapidamente uma estratégia para ter como objetivo comprar casa, ter algo que possam dizer que é seu património. Mas temos esta esquerda que continua, mesmo até o próprio Partido Socialista, não a apostar, e dizê-lo claramente nos debates: nós não nos interessa a compra da casa, interessa é apostar nos programas de Porta 65, renda acessível, renda com participado e tudo mais. E isso, para mim, é algo que não me faz sentido algum. Não consigo compreender isso. A questão depois das pessoas dizerem que mas a casa ficamos obrigados durante 30, 40 anos, e se eu tiver uma proposta para ir trabalhar no Porto, isto é em Lisboa, ou ter que ir para o Algarve, ou ter que ir para o que seja, a maioria das pessoas vai nascer e morrer no mesmo concelho. Portanto, as pessoas não vão sair do seu concelho de residência, de criação, o que seja. Serão situações muito, muito esporádicas, muito reduzidas, muito elementares que acontecem. Ou porque temos pessoas que vêm do interior do país e acabam por ficar na faculdade ou na zona próxima da faculdade onde estudam, porque lá encontram um namorado ou namorada e portanto aquilo até corre bem, portanto criam vida juntos e portanto temos uma desmobilização. Ou até mesmo o inverso, casais que se conhecem na faculdade e depois é preferível ir para uma zona mais ruralizada e não tanto urbana. Enfim, montes de cenários que acontecem isso, mas que no final do dia são poucos comparado com aquilo que é o comum das histórias.
Portanto, a mim faz-me confusão que tenhamos esta mentalidade de não comprar, porque a questão é verdade, comprei agora, mas se eu quiser vender amanhã em casa, vendo a casa, ponto final. E até faço uma venda carrossel, como se chama, em que o dinheiro que vendo da minha casa, automaticamente vai servir para a entrada de uma outra casa. Portanto, o dinheiro nunca se perde e, portanto, os bancos são convidativos também a esse tipo de coisas. Portanto, liquida-se a dívida que se tem ao banco naquele momento e o remanescente fica para uma futura entrada. Porque temos pessoas que gastam uma vida inteira a dar dinheiro para os outros, na questão do arrendamento, para depois serem despejados, as rendas serem aumentadas todos os anos, serem aumentadas a um ponto de que já não é possível suportar aquela renda. Portanto, é uma coisa que, para mim, ainda vou ter que me debruçar muito sobre esse assunto e trazê-lo também aqui em episódio, com alguém que me consiga explicar a vantagem de casa alugada. Portanto, não consigo entender dessa maneira. Mas pronto, pode ser um erro meu. Não estou a dizer que a minha visão é a melhor do mundo ou é 100% certa. Portanto, temos essa questão da emergência climática, as narrativas. Importa também aqui olhar para aquilo que é esta questão toda do armamento. Portanto, temos quem queira ser responsável, e portanto aqui estamos a falar de AD e Partido Socialista, em honrar os compromissos, e portanto se a União Europeia vai toda alinhar no armamento e portanto no aumento dos orçamentos para a guerra, Portugal, na perspectiva quer seja da AD, quer seja do Partido Socialista, é justamente de honrar esses compromissos. Portanto, nada de novo aqui. Portanto, vamos nós pagar a portagem, como se os impostos não fossem suficientes, como se não tivéssemos agora as infraestruturas de Portugal a pedir mais dinheiro ao Estado, porque com a questão das escutas vão ser penalizados. Enfim, vale o que vale. E, portanto, dizia-vos eu, esta questão do armamento, acho que também está muito claro aquilo que temos nas perspectivas. Temos um Rui Tavares no livro que não é capaz de não ficar apenas no muro, portanto, não é capaz de dizer se alinha numa NATO ou se não alinha numa NATO. Portanto, obviamente que ali há um conflito entre aquilo que é a Europa e aquilo que é o posicionamento de esquerda contra a NATO, não é? Portanto, que é a base de muita gente da esquerda, a NATO tem que acabar. E a NATO, efetivamente, tem sido um problema para a União Europeia, porque tem sido como que uma rodinha, as rodinhas, na bicicleta de uma criança. Ou seja, é verdade que uma criança anda de bicicleta porque a bicicleta tem as suas rodinhas atrás, mas também é verdade de que, continuando com rodinhas, nunca vai evoluir mais do que aquilo. Portanto, não vai conseguir ter uma bicicleta que lhe permita ter grandes velocidades, não vai poder ter uma bicicleta todo o terreno, e é justamente isso que acontece à União Europeia. Portanto, não é uma União Europeia que tenha grande capacidade de armamento, um grande arsenal e tudo mais, porque depende muito daquilo que é a alocação de verba, aquilo que são também os efetivos norte-americanos, o que também dificulta, porque é quase do estilo: não vamos competir economicamente contra os Estados Unidos, que nos protegem militarmente. Portanto, acaba por ser aqui uma questão um tanto quanto estranha, porque justamente não se convém morder a mão que nos protege, não é? A Bielorrússia também não faz nada contra a Rússia, se nós formos olhar.
e aqueles turcoministões e afins também nada fazem contra a Rússia, portanto a situação é sempre a mesma. E portanto não vamos ter um descolar efetivo da União Europeia e também não vamos ter uma União Europeia todo o terreno. Isto para continuar aqui com a alegoria da bicicleta. Portanto, vamos estar sempre neste ramo e não vamos sair daqui. Portanto, enquanto a União Europeia não tiver um líder forte, como Macron tentou ser e tentou avisar várias vezes, e aliás, das coisas que mais chocou o mundo foi quando justamente Macron diz que a União Europeia tem uma morte cerebral, e a questão da morte cerebral não é muito difícil de entender, é só percebermos que a Europa, a NATO está à deriva e, portanto, é apenas um programa de defesa um programa de controlo dos Estados Unidos, portanto, mais do que isso não vai deixar de ser. Por isso esse ponto foi bem trazido do lado da esquerda para os debates e acho que é efetivamente importante falarmos disso. A direita tem trazido, sobretudo, então no caso da Iniciativa Liberal é confrangedor Rui Rocha, mas pronto, um partido que tem apostado também em muitos saneamentos internos, porque não conseguem ter oposição interna porque é incomodativo. Portanto, um partido que se quer liberal e das liberdades fazer saneamentos internos é só triste, e portanto programas de vendetta e tentar arruinar a vida de uma pessoa. Olhamos e é só empresas e impostos. O partido político, por mais fiel que queira ser aquilo que é a sua linha de redução de impostos, tem que conseguir fazer muito mais do que isso, porque Rui Rocha tem estado muito mal nos debates, muito pior do que da última experiência, e isso é algo que cansa. E portanto é verdade que a Iniciativa Liberal tem vindo a subir em algumas sondagens, mas eu acho que honestamente é porque o pessoal está farto do Bloco Central, o pessoal está farto das mesmas políticas, vamos chamar, sociais-democratas, e aqui quando eu digo sociais-democratas tem a ver com a questão do socialismo estilo sueco, que é nada mais nada menos que a social-democracia. E portanto, por isso é que olhamos para o Partido Socialista de Mário Soares e afins e percebemos como é que as coisas são pensadas e a proximidade com que havia de alguns modelos nórdicos e escandinavos. Portanto, enfim, isso é outra questão. Dava toda uma outra conversa sobre ideologia e posicionamento de ideologia. Olhamos para essa parte e há uma fadiga, e portanto essa fadiga vai alimentar partidos como o Chega e como a Iniciativa Liberal. Portanto, não é que eles não tenham mérito de existir e façam o seu caminho, mas julgo que para aquilo que é, tentando me colocar na posição de eleitor médio, portanto, eleitor que não liga muito a ideologias, não consegue se calhar exprimir de forma académica aquilo que é a diferença entre as várias ideologias e dar exemplos históricos e afins. Portanto, alguém que apenas trabalha, paga as suas contas, é chamado a votar, vota e a sua vida continua, e ele mais que legítimo. Não sei até que ponto é um voto que seja cativante, ou seja, acredito mesmo que seja um voto. Estes condutores da Carris também são um espetáculo. Acredito que seja um voto efetivamente militante ideológico, à semelhança daquilo que temos com o Bloco de Esquerda
em que são pessoas que realmente estão vincadas naquilo e, portanto, daquilo não são capazes de passar e tudo mais. Portanto, assim é. Porque a nível de performance, de mensagem e tudo mais, não acredito que o estejam a ser. Mas isto é a minha análise. Vale o que vale. Portanto, tem sido este debate dos impostos, que é obviamente importante e cada vez mais as pessoas estão com noção de que são os impostos. Esta questão também com a do IRS também veio expor muito aquilo que é a nossa grande fraqueza e horrível de falta de literacia financeira, em que, obviamente, que aquilo que foi o alívio no final do ano passado, nos meses de outubro, novembro e dezembro, alguém tinha que os pagar. Porque, como diz um bom amigo, nada é gratuito. Se é gratuito para ti, é porque alguém já pagou antes. Portanto, esta deve ser a mentalidade e raciocínio que nós devemos ter. Portanto, olhando para outros temas que têm sido trazidos em questão da imigração e da segurança, é algo que tem estado a marcar também a agenda. E é isso que, sobretudo, divide a AD de Partido Socialista, e é também isso que divide a AD e Chega, ou seja, para cada um destes partidos a questão da migração é algo mais preocupante ou não, do ponto de vista do eleitorado, portanto, se o eleitorado se preocupa com isso ou não. Olhamos para os relatórios e nunca é possível estabelecer um paralelismo entre a criminalidade e a nacionalidade. O certo aqui é, voltamos à conversa e à narrativa das percepções, as pessoas não se sentem em segurança, as pessoas não conseguem sentir o mesmo espírito de calma. E isto falando com pessoas que vêm de fora, portanto nem sequer estamos a falar de nacionais, portanto não estamos a falar de pessoas que passam isto todos os dias, mas começam a ouvir cada vez mais o discurso de que Lisboa está diferente. Isto pessoas que vêm cá visitar o nosso país e são pessoas que viajam pelo mundo todo e, portanto, quando chegam a Portugal já não encontram aquela magia, aquela realidade que encontravam antes. Quando nós olhamos depois para estas reportagens que o Now vai fazendo, com a Ana Leal, acho que todos os alarmes têm que soar, porque a situação não está normal. Portanto, olhamos e percebemos todas as redes de tráfego, olhamos e percebemos que muitos de indivíduos que estão agora na Europa entraram cá em Portugal. E isso é algo que temos que pensar, porque se falamos de Viktor Orban, que põe em causa a liberdade da União Europeia e os valores europeus e demais, também temos que olhar para Portugal, e aqui temos que ser críticos de nós mesmos, que é a questão de basta apenas um país da União Europeia ser mais flexível naquilo que são as regras de entrada, nas regras de admissão no seu país, para tudo aquilo que é o plano de segurança e fronteiras e tudo mais de um projeto como a União Europeia fica corrompido, porque uma vez entrada em Portugal vai o resto. Porque nós sabemos que muitas pessoas vêm para Portugal e Portugal não é o seu ponto de chegada, não é o seu ponto final, é o seu ponto inicial da aventura europeia. E, portanto, essas coisas temos também olhar com um sentido crítico e perceber afinal o que é que nós queremos disto. Sobretudo quando temos depois guetizações e autoguetizações. E quando temos depois também uma esquerda que está disposta a entregar nacionalidade em troca de votos. Portanto, aqui quase que a querer sabotar
o jogo, e falando com alguns professores que me vêm dizer que os alunos de primeiro ano e segundo ano são de uma geração diferente da minha, por exemplo, e vêm dizer que esta geração está muito mais conservadora. Portanto, à partida, ao momento que as pessoas mudam, basta apenas eu dizer que fui o líder da Juventude Socialista também, e que muito trabalho fiz na cidade universitária na altura. Importa mostrar também que as pessoas evoluem, portanto podem ser conservadores agora, não quer dizer que quando chegarem aos 30 anos, como eu estou a chegar, que se mantenham igualmente conservadores. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas se houver aqui realmente uma conjuntura em que uma determinada população que futuramente será eleitorado, ou que já é eleitorado pelos 18 anos, não se revê em determinados partidos, obviamente que esses partidos vão ficar melindrados e vão querer perguntar-se o que é que nos vai acontecer. E, portanto, se por via de facto tiverem que apostar na imigração para terem os votos e, portanto, capitalizarem sempre assim, malta, a política e o jogo político nada mais é que um jogo de clientelas. E, portanto, enquanto as pessoas não perceberem que é um jogo de clientelas e é um jogo de eu vou para o partido que melhor me defende, malta, obviamente que não verão empresários, ou se existirem, digam-me quem, que dava um episódio espetacular, digam empresários que sejam a favor do Partido Comunista, digam empresários que alinham nas ideias do Bloco de Esquerda e do PCP, do LIVRE, de taxar lucros e afins. Não funciona. Portanto, as pessoas vão por aquilo que são as suas convicções, as suas realidades e o seu próprio benefício. Não é? Portanto, não há outra forma de dizer. Portanto, as pessoas agrupam-se, não é? Todos nós agrupamos por clãs, e obviamente que uma família política nada mais é que igualmente um clã. Portanto, estes têm sido os temas que eu acho que têm sido interessantes para os debates, ainda assim são pouco explorados de uma forma geral, porque não nos aparecem ideias concretas, não nos aparecem propostas reais no questão de serem execuíveis. Portanto, o que é mau. Vamos dizer apenas isto, é mau, porque olhamos e aquilo que nós queremos é nada mais nada menos que discutir política, e eu não consigo discutir política sem ser a discutir propostas, discutir ideias, e neste momento é muito difícil conseguir fazê-lo, porque os próprios partidos também não colaboram, e eles vão ser os primeiros atores a fazê-lo, e portanto, assim é. Portanto, aqui fica esta súmula em relação aos debates, em relação àquilo que eu tenho achado dos debates, e portanto, justificação é que também estive em Paris, portanto, durante um tempo, e não me foi possível, obviamente, tratar das coisas, porque o trabalho em Paris é imenso, portanto, não dá para trabalhar de outra forma, não dá para fazer de outra forma, e de verdade estive na Semana Santa, portanto, montes de fiéis a chegarem também a Paris, porque só nesta altura, por exemplo, é que é possível ver a coroa de espinhos, portanto, uma das relíquias. Eu tive a oportunidade de ver, portanto, nunca tinha visto, muitos anos que vou a Paris, só há 20 e tal anos é que estive em Paris na altura da Páscoa, e portanto, Marco Rubio e a sua equipa toda em Paris, equipas do Zelensky também pedir dinheiro em Paris, tudo a acontecer ao mesmo tempo, a morte do Papa, portanto, preparar dossiês para aquilo que depois, obviamente, vinha a ser reuniões bilaterais e encontros bilaterais, porque, obviamente, é a mesma coisa que muitas vezes enquanto falamos de congressos, falamos de tudo, e temos as pessoas que se vão encontrando nos lobbies e encontrando em tudo, quanto é sítio. Portanto, há coisas a preparar, há coisas para
para ser feitos. Portanto, obviamente que os debates e gravar episódios foi das minhas últimas preocupações. E, portanto, aqui fica a justificação também. E portanto, lá sabem. Este episódio, portanto, esta live, fica depois em episódio. E lá está. Vemo-nos no próximo episódio. Eu agradeço a todos o feedback, agradeço a todos a força também que estão a dar para justamente manter esta cadência, manter aquilo que deve ser falado em política e tentar, no meio deste lodo, foi o compromisso que eu me propus convosco, foi no meio deste lodo todo encontrar algo de jeito para falarmos de política, porque a mim o que me interessa é falar de política, não consigo de outra forma. Portanto, para mim, fé divers e vir aqui com notícias e comentar notícias e afins, lamento, mas não é para mim, nunca foi, e portanto, assim é. Portanto, faltam cerca de 3 semanas, obviamente renovar aqui os votos para que toda a gente vote. Quem quiser fazer o voto antecipado já o pode fazer, portanto, é ir ao site do voto antecipado, e é isso. Portanto, obrigado a todos aqueles que estiveram por aí. Eu despeço-me com aquela amizade de sempre, e como eu digo, vocês vão saber de cor. Até lá, tenham boas conversas. Um abraço.